Nesse final do mês de julho, o pastor Jorge estará aqui ministrando num domingo, e o tema do que ele vai ministrar, na verdade, é despertamento espiritual. Eu quero muito que você venha, eu quero muito que você convide pessoas para vir, pois é uma oportunidade única de você receber a boa e infalível palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cadê a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia aí. Cadê? Pode ser no celular, no tablet, mas tem que ter a Bíblia. Amém? O que é isso que está na sua mão? Bom, falar aqui na igreja não é pecado, amém? Pode falar à vontade, em nome de Jesus, a nossa igreja fala, amém? O que é isso que está na sua mão? O que é isso que está na sua mão? A Bíblia. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Diga, vamos falar mais alto isso. A Bíblia. Mais alto, a Bíblia é a palavra de Deus. Diga, a Bíblia é a voz de Deus. Agora eu pergunto, Deus fala? Deus fala? Mas Ele sempre falará através da sua palavra. Queridos, em nome de Jesus, eu quero falar um pouco sobre isso. Talvez uma pregação mais didática hoje aqui para nós. Nós precisamos ter amor pela palavra de Deus. Nós precisamos ter amor pela palavra de Deus. Porque, querido, preste atenção. Quando eu falo que eu preciso ter amor pela palavra, eu estou dizendo, eu preciso ter amor por Jesus. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Você não é casada? Tinha alguma coisa errada aí, irmão. Estava errado em nome de Jesus, né, Rogério? É casado ou não? Ah, então tá bom. E bem casado, né, irmão? Irmãos, seja sincero, aquela época de namoro, quando você ligava para o seu namorado, que hoje é o seu esposo, você ligava ou não? Tinha telefone naquela época, irmãos? Você ligava ou não? Quando você ouvia a voz dele, quando você ouvia a voz dela, dava um negócio ou não dava, gente? Dava ou não dava? Não sentia um streamilique? Hein, Maria? Quando o Tiagão ligava, Maria, fala bem, né? Irmãos, quando eu estou falando da voz de alguém, eu estou falando de uma pessoa. Querido, quem tem filhos aqui, a primeira palavra clara que o seu filho falou, isso não te emocionou? A primeira vez que seu filho falou mamãe, mesmo que foi mamã, misturava mamão com mamãe e mamá. Quando eu falo da voz de alguém, eu estou falando de uma pessoa. Então, quando eu digo que eu preciso ter amor pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando alguém fala uma palavra, é uma voz que está sendo empregada. Quando eu digo que eu tenho que ter amor pela palavra de Deus, amor pela voz do meu Senhor, querido, eu estou dizendo que eu preciso ter amor em Jesus. Então, quando eu digo que eu preciso ter amor, quando eu digo que ter amor à palavra de Deus é ter amor à voz, é ter amor à pessoa de Jesus. Quando eu digo que ter amor a isso é amor a Jesus, desprezar isso é desprezar Jesus. Ignorar isso é ignorar Jesus. Não se importar com isso é não se importar com Jesus. Você pode muito bem estar aqui na igreja e dizer, eu amo Jesus, mas se você não tem amor pela palavra, você não tem amor por Ele. Se você não tem respeito pela palavra, você não tem respeito com Ele. Está dando para entender, querido? Isso é muito mais do que um livro. Isso aqui é muito mais do que um livro. Isso aqui, queridos, você sabe como que a Bíblia compara? Aquela primeira página, a Bíblia é dividida em dois períodos. E como que
Quais são os títulos que se dão para esses dois períodos? A Bíblia é dividida em duas partes, e como elas são? Vamos lá, Jesus, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, Jesus. Me dá força nesse lugar, Jesus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Como que é dividida a Bíblia? Antigo, Velho e Novo Testamento. O que é um testamento? O que é um testamento? Quem gostaria de estar no testamento do Silvio Santos? Então você sabe o que é testamento. O que é testamento, Vandinho? Herança. Oh, aleluia! Irmãos, você tem um livro de herança na sua mão, aonde existem bênçãos que o Pai já deixou para você e para toda a sua família. Será que eu tenho que tratar isso aqui com carinho, querido? Eu posso dizer para você com todo carinho, não estou dizendo isso para te ofender, amém? Se você não lê a Bíblia, se você não tem prazer de comer da palavra de Deus, querido, talvez você ainda precisa aprender um pouco mais sobre relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia. Hoje eu falei que eu vou dar uma de pastor Jorge, que eu chamei a minha secretária aqui, né? Amém, irmãos? Para ela, eu tenho alguns textos para ler, eu tive um problema no computador e não consegui fazer o que eu queria, e por isso eu vou pedir para ela me ajudar. Ela vai ler os textos para mim, amém, queridos? Amém? Quando a gente casa é o quê? Na alegria, né? Na saúde, na riqueza, né? No altar, amém? Não é isso? Na igreja, amém, irmãos? Irmãos, é muito bom. Irmãos, eu sei que nós vivemos um tempo onde a família tem sido bombardeada. É triste ver pastores se separando, pessoas de dentro do contexto bíblico se divorciando. Mas eu posso falar para você, é muito bom viver uma vida a dois. É muito bom viver em família, queridos. Amém? É bom, não é? Abra sua Bíblia, querido, em nome do Senhor Jesus. Nesse texto aqui que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar, então eu não posso ficar demorando muito. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o quê? Não adianta, Felipe, vai ter que ligar aqui mesmo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler em voz alta. Quem está acordado, diga amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Pode ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia está dizendo assim: sede sóbrios e o quê? Vigilantes. Olha para o irmão do seu lado e diga: vigia, irmão. Vigia. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, algumas traduções dizem o seu inimigo. Pastor, nós não podemos entrar nessa teologia que só fala de Satanás. Sim, falar de Jesus é muito melhor. Amém, queridos? Mas nós não podemos desprezar os ardis de Satanás, porque a Bíblia diz que ele arma ciladas. Você não disse que a palavra, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia diz que nós temos que ter o escudo da fé para nos defender dos dardos do inimigo, das astutas ciladas do inimigo. Para você entender o que é cilada, é como se fosse armadilhas que Satanás arma para pegar você. E se você não estiver atento,
E é através da palavra que você consegue enxergar essas armadilhas. É só se relacionando com a palavra que você consegue distinguir isso. Eu vou mostrar para você isso daqui a pouco. Você cai nas ciladas do inimigo. Mas olha, o que eu quero te chamar a atenção é que a Bíblia diz, porque ele anda como um leão. Ele não é um leão, ele tenta imitar um leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Mas ele anda como um leão, rugindo, bramando, procurando alguém para devorar. O que é que o diabo quer devorar? Ele quer devorar a sua fé. Ele quer devorar a sua fé, porque se ele devorar a sua fé, você não tem mais nada. E a palavra de Deus, querido, é a fonte para a nossa fé. Amém, amados? Outro texto da Bíblia aqui é Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Quem está entendendo até aqui, diga amém. A palavra de Deus é importante? A palavra de Deus é importante? Sim. Querido, você pode vir na igreja todos os dias. Se você não decidir levar a sério a palavra de Deus, você só está vindo aqui a passeio. E um passeio muito chato. Se você não decidir levar a sério a palavra de Deus, você só está aqui a passeio. No momento em que você decide levar a sério a palavra de Deus, todo culto será o melhor culto para você. Quando você começa a levar a sério a palavra de Deus, não importa quem vai estar pregando aqui, porque toda a palavra que vier, você já entende que não vem de homens, mas vem de Deus. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Jeremias 23, 29 diz o quê? 23, 29. Foi isso que eu falei? Foi. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Essa tradução na NVI explica um pouco mais, diz: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Irmãos, existem coisas na sua vida que só vão ser quebradas, coisas ruins, amém? Existem coisas boas que nós temos que proteger. Existem coisas que foram construídas por Deus em você, que você tem que proteger. Existem coisas que Deus te deu, que são tesouros, que você não pode deixar o diabo roubar. Mas existem coisas na nossa vida, queridos, que não são boas e que só serão quebradas, destruídas, é com a palavra de Deus. Coisas no seu temperamento, na sua maneira de pensar, é a renovação da mente, da alma, é com a palavra de Deus. Querido, quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia fala que com o coração se crê e com a boca se confessa. E se a pessoa crê com o coração e confessa Jesus com a sua boca, ela será salva. Mas entenda bem, a salvação, ela é um processo. No momento que a pessoa entrega a vida para Jesus, ela é salva. No momento que ela reconhece Jesus como Salvador. E se ela reconhece Jesus como Salvador, ela se reconhece como um pecador, que sem Jesus o destino é o inferno. No momento que ela entende que ela reconhece Ele como Senhor, ela reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, ela reconhece que só através de Jesus ela será salva, ela é salva. Mas o que é recriado é o espírito do homem. A alma permanece a mesma, o corpo permanece o mesmo, e a alma, ela não nasce de novo. A alma, ela é renovada pela palavra de Deus. A minha alma é renovada pela palavra de Deus. E olha que coisa linda, a Bíblia está dizendo assim: a minha palavra, esse texto aqui é maravilhoso, diz assim: não é a minha palavra como fogo. Irmãos, olha para mim aqui. Você quer queimar por Jesus? Deixa a palavra entrar na sua vida. Eu vou falar para você, nós podemos ficar orando aqui o dia inteiro.
E você vai pegar fogo, porque a oração também nos leva para perto de Deus. Mas por que às vezes nós temos conferências, nós temos cultos cheios do fogo, e a pessoa sai daqui e daqui a pouco você vê essa pessoa apagada? Porque sem lenha o fogo se apaga. Você precisa colocar lenha no fogo. E a Bíblia está dizendo: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Irmão, se o teu coração estiver aberto nessa manhã, um fogo de Deus está saindo desse altar e entrando em você. Um fogo de Deus que vai queimar doença, eu creio. Você crê que durante a pregação pessoas podem ser curadas? Eu creio, porque a palavra de Deus é poderosa. Querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus é como fogo. Mas ele diz assim também: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo. Diga comigo: como um martelo. Irmãos, guarde uma frase que eu ouvi de um pregador americano: é com o martelo que os pregos se fixam na madeira. Você já ouviu alguém usar a expressão: nossa, você está martelando isso? Sabe que tem martelo aqui? Cadê o... Ah, tá aqui. Você tirou o casaco, irmão? Eu tô pensando que você estava com o casaco. O Márcio. Pastor, o senhor vai me dar uma martelada? Não, fica tranquilo. Não vou dar martelada em ninguém. Você já viu essa expressão, martelando? Hein? O que significa martelar? Não, prego não. Irmão, o pastor Jorge pregou com a faca, eu não vou pregar com martelo, com a marreta. O pastor Jorge pregou com uma faca. Vocês lembram disso? O que significa martelar? Bater. Determinar, fixar, insistir. Amém, queridos? Não é a minha palavra um martelo. Irmãos, é somente com a palavra que algumas coisas na sua vida vai mudar, querido. É a palavra. Segura a marreta aí. Não, segura não. Irmãos, é só com o martelo que o prego se fixa na madeira. Não adianta. Irmãos, eu não posso. Eu não tenho uma fórmula mágica para você. Eu não tenho nenhuma novidade para contar para você. Essa mesma palavra, há mais de 2000 anos, é que tem abençoado famílias, é que tem transformado pessoas. Querido, nosso relacionamento com Deus é medido pela maneira que nos relacionamos com a sua palavra. Sabe, eu posso ter muita intimidade com alguém, mas essa intimidade que eu tenho com a pessoa só vai trazer mudanças na minha vida se eu fizer a escolha de mudar. Relacionamento com Deus não é apenas estar perto de Jesus. Queridos, você lembra aquele texto da Bíblia que fala sobre a mulher do fluxo de sangue? Você lembra desse texto da Bíblia que fala que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela que sofria 12 anos de uma hemorragia, ela ouvindo falar de Jesus, ela no seu coração creu, dizendo: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, num pedaço da sua roupa, eu ficarei curada. E ela se levanta com 12 anos, perdendo sangue, fraca, talvez por mais que ela tentasse esconder, mas ainda um cheiro forte de sangue. E ela vai até Jesus, se esforça, lutando contra a tradição, porque a mulher no período menstrual, a Bíblia fala, na época da lei, na velha aliança, a mulher impura, e qualquer um que tocasse nela ficasse impuro, e qualquer lugar que ela tocasse ficaria impuro. E ela se levanta e, contra a tradição, contra a religiosidade daquela época, ela vai até Jesus e toca nele, porque assim ela creu, ela fica curada. E Jesus para, e ele faz uma pergunta ele pergunta: quem
me tocou. Aleluia. Quem me tocou? Os discípulos não conseguem compreender isso. Eles começam a perguntar: mestre, a multidão te aperta e você fica me perguntando quem te tocou. Mestre, o senhor está bem? Um monte de gente está te tocando. Ele falou assim: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Irmãos, presta atenção. O simples fato de eu estar perto de Jesus, ou buscar estar perto dele, é apenas uma parte do processo da mudança na minha vida. O que vai determinar a mudança é a escolha que eu faço. Eu não sei você, querido, mas eu decidi, eu escolhi que eu e a minha casa vamos viver a palavra de Deus. Nós vamos obedecer a palavra de Deus. Sabe qual é o livro de regras da nossa casa? O livro de conduta da nossa casa é a palavra de Deus. Na minha casa não é o que a Luana acha ou o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Na minha casa não é o que eu acho, que não é a minha vontade ou a minha palavra que tem que prevalecer, e nem da minha esposa, é a palavra de Deus, é o que Jesus diz. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso GPS. Então, querido, se você não entender isso, você vai em vários cultos e talvez você vai ouvir vários pregadores, e algumas coisas na sua vida vão continuar do mesmo jeito. Amém, queridos? E por isso eu quero rapidamente, eu preciso até que você nem fique tão preso, assim, eu queria que você até anotasse esses versículos que eu vou ler, que eu vou passar para você agora. Porque é tão importante eu ter um relacionamento com a palavra. É importante você ter uma Bíblia. Eu sei que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, mas olha, seja uma pessoa precavida. Tenha a Bíblia no celular, tenha a Bíblia no tablet, mas tenha também o livro, que às vezes a bateria do celular vai acabar. É verdade ou não é? Tem um livro também, porque às vezes pode acabar. Por que é tão importante eu ter um relacionamento com a palavra? Primeiro, para saber onde eu estou indo. Você não pode prever o futuro ou exatamente aonde está se dirigindo, mas a palavra de Deus, ela irá guiá-lo. Por que eu tenho que ter um relacionamento com a palavra? Para saber para onde eu estou indo. Irmãos, quem não sabe para onde está indo, não vai chegar a lugar algum. Para onde que você está indo? Não sei. Irmãos, nós estamos aqui com um propósito. E eu creio que a única razão da gente já estar nessa terra é porque Deus quer, através de nós, resplandecer a luz dele nas trevas. Mas eu digo a respeito da sua família, eu digo a respeito da sua vida num todo. Existem tantas pessoas que estão sem direção, tantas pessoas que não sabem. Eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Por que é tão importante eu ter relacionamento com a palavra? Para saber onde está indo. Eu não posso prever o futuro, eu não posso saber precisamente, eu não sei algumas coisas, mas a palavra de Deus, ela me guia, ela vai ser o meu GPS, a minha bússola. Salmo capítulo 119, versículo 133. Salmo 119, 133. A palavra de Deus para mim, é ela que dá a direção. Irmãos, toda vez que você tiver que tomar uma direção na sua vida, busque a Deus e busque na palavra de Deus essa direção. E se na palavra de Deus você teve a direção, pode ficar em paz. Deus está no controle, Deus está no governo, Deus está na tua frente. Leia 23, né? Salmo 119, 133. Diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Firme os meus passos na sua palavra. Irmão, nós precisamos dar passos firmes na nossa vida, amém? Irmão, nós precisamos parar de vacilar.
Diga para o irmão do seu lado: chegou a hora de parar de vacilar, de tropeçar. Até quando, irmão, você vai ficar tropeçando? Até quando você vai ficar, sabe? Não, em nome de Jesus, vamos dar passos firmes. Só tem um jeito de eu dar passos firmes e certos na minha vida, é através da palavra de Deus. Irmãos, não faça nada, olhe para mim aqui, não faça nada na tua vida financeira, não faça nada na tua vida familiar, em qualquer contexto, sem ter uma palavra. Meu irmão tem falado muito isso nesses dias. Nós temos que ter uma palavra de Deus. Irmãos, eu tenho que ter uma palavra para tudo, porque é a palavra que firma os meus passos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, Salmo capítulo 19, versículo 7. Por que eu preciso ter relacionamento íntimo com a palavra? Para ter sabedoria. Queridos, o conhecimento da palavra de Deus é onde a sabedoria começa a crescer em mim. O conhecimento da palavra de Deus é onde a sabedoria começa a crescer em você. Irmãos, olhe para mim aqui. Você já reparou, queridos? Eu não estou dizendo que nós não temos que estudar. Pelo contrário. Você vê claramente que Paulo, o apóstolo Paulo, Deus, o Espírito Santo usou ele para escrever quase todo o Novo Testamento. E são cartas que ele escreveu para pessoas. Porque Paulo, ele era um homem muito preparado. Amém, queridos? Falava mais de um idioma. O apóstolo Paulo era uma pessoa preparada. A contrapartida, outros homens de Deus da Bíblia também foram muito usados. Então eu não estou dizendo que você não tem que estudar, mas você já reparou que existem pessoas que muitas vezes vieram de um contexto assim muito simples, sem instrução, sem estudo, que quando elas se convertem e mergulham na palavra de Deus, a sabedoria de Deus entra nela e ela começa a falar a ponto de chamar a atenção até de intelectuais. Quem entendeu o que eu falei? De pessoas simples, cheias do Espírito e cheias da palavra, que pela sabedoria de Deus começam a instruir pessoas letradas. Isso é o que? Eu não estou dizendo que você não tem que buscar o conhecimento das coisas também terrenas. Quando eu digo assim, se atualizar, fazer um curso, uma faculdade. Não é nada disso, é importante. Isso é bom para você. Para você poder ter uma condição melhor na sua vida. Amém? Mas eu estou falando de sabedoria. Sabedoria você só consegue com Deus, é com a palavra de Deus. Saber se mover, saber, se conduzir diante de algumas circunstâncias, é só com sabedoria, querido. E posso falar a verdade para você, a grande razão da gente sofrer em algumas áreas é porque está faltando sabedoria para lidar com aquilo. E essa sabedoria você só recebe de Deus. E tudo que você vai receber de Deus, o caminho é a palavra. Salmo 19, 7 diz o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. É isso que nós estamos falando. Irmãos, em nome de Jesus, quantos creem que o Senhor te chamou para ser um vencedor em todas as áreas da sua vida? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Diga: eu creio, em nome de Jesus. Então diga isso: Deus me chamou para ser vencedor em todas as áreas da minha vida. Irmãos, a área da tua vida que você não está conseguindo vencer, está faltando entendimento da palavra, está faltando sabedoria. Amém, queridos? Por que é tão importante eu ter relacionamento com a palavra de Deus? Para encontrar sucesso. Quando você vive de acordo com os ensinamentos da Bíblia, a vida funciona. Irmãos, quando você vive de acordo com aquilo que você está aprendendo na palavra, a sua vida vai funcionar. Eu estava falando, não sei que dia que eu estava falando. Esses dias eu estava tirando tempo com algumas pessoas da igreja. E eu falei assim: olha, querido, eu tenho no meu coração uma coisa. Eu sei que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido na nossa vida. É verdade ou não é?
Nós, na verdade, a verdade mesmo é que a gente queria que tudo fosse num passe de mágica. É verdade ou não é? Que você chegasse aqui na igreja, o pastor pegasse, em vez do microfone, é a varinha do rocha. Pronto. Tá com dinheiro na conta. Aleluia, glória a Deus. Pronto, seu marido agora é uma bênção. Mas não tem mágica. Porque Deus, Ele conduz o seu reino. Ele é um rei. E nós fazemos parte do reino de Deus. Ele conduz o reino dele por princípios, por propósitos, por processos. Deus poderia fazer assim, e a sua vida mudar. Mas o fato da sua vida mudar não significa que você ia mudar. O fato da sua vida mudar num passe de mágica não ia acontecer. O que Jesus mais quer é que você mude. É que você mude, que eu venha mudar. Eu sei que as pessoas querem que as coisas aconteçam milagrosamente. Queridos, assim, o sobrenatural de Deus não muda o fato de que tem coisas na sua vida que só vai mudar se você quiser. Que tem coisas na sua vida, existem coisas na sua vida que só vão mudar quando você tomar algumas posições. Quando você tomar algumas decisões, algumas escolhas. A palavra de Deus, ela vai nos levar ao sucesso. Porque quando eu começo a praticar os ensinamentos de Deus, a minha vida vai funcionar. Josué capítulo 1, versículo 8. Esse texto eu já li várias vezes. Quantos querem ter sucesso? Ah não, tudo bem, já que não é todo mundo, então quantos querem ter fracasso? Quantos querem ter sucesso? Eu quero ter sucesso, irmãos. Pastor Felipe Rocha, você quer ter sucesso? Quero. Eu não quero ter fracasso. Eu quero ter sucesso. Ou eu tenho sucesso ou eu tenho fracasso. Jesus teve sucesso? Hein? Na missão que ele veio cumprir do Pai, Jesus teve sucesso? Claro que teve, irmão. Por que tem pessoas que você vê? Será que existe diferença entre nós aqui? Ser sincero. Será que alguém é melhor do que o outro aqui? Mas o que faz uma pessoa ter sucesso e algumas, eu estou falando honestamente, amém? Porque se for para ter sucesso na desonestidade, isso não é parâmetro para nós. O que faz uma pessoa ter sucesso e outra fracassar? São escolhas, são decisões. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se todo mundo está preparado. Irmão, tem muita gente que talvez não está aqui na igreja, mas Deus tem honrado ela no trabalho, porque ela se dedica, porque ela se esforça, porque ela não é preguiçosa. Não, Deus está comigo. Amém, irmãos, aleluia, bom dia, amém, irmãos, aleluia, glória a Deus. Deus está comigo, então eu fui na igreja hoje de manhã e o pastor falou que Deus é comigo, aleluia, glória, então eu vou ficar aqui em casa, aleluia. Ai, meu Deus, aleluia. Vem, traz aquela cobertinha, glórias a Deus, aleluia. E Deus é comigo e tudo vai mudar na minha vida. Olha para o seu irmão e diga, vai ter com a formiga, rapaz. Fala, pode falar, eu estou falando para você falar para ele. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Sabe qual é o problema? Nós estamos sempre esperando que alguém faça aquilo que somos nós que temos que fazer. Levanta, querido. Acredita. Deus quer que você tenha sucesso na sua vida. Josué 1,8 diz o quê? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quantos creem que Deus quer que você seja bem-sucedido? Quantos creem que Deus quer que você prospere? Quantos creem que Deus quer que você tenha sucesso? Então diga comigo, o meu pai, que é dono do ouro e da prata, todo ouro, toda prata, Ele quer, é a vontade dEle, é o desejo dEle, que eu prospere, que eu tenha sucesso, que eu seja mais que vencedor,
Agora eu pergunto, querido, se Deus, que é aquele que tem todo o poder e é nosso Pai, Ele quer que você tenha tudo isso, qual é a única pessoa que também precisa querer e decidir fazer tudo que Ele quer, tudo que Ele mandar? Qual é a única pessoa que precisa também querer isso? É você. Agora, o fato de você querer não significa tudo aquilo que é necessário para você ter. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, olhe para mim aqui. Deus quer te dar o melhor dessa terra, mas você tem que decidir ouvir a Deus e obedecer a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Salmo 119. O versículo eu vou falar depois, senão você é curioso e já vai ler. Por que eu preciso ter relacionamento com a palavra de Deus? Para viver em pureza. Você deve viver uma vida de santidade e pureza, a fim de aproveitar ainda mais a presença do Senhor. Mas não pode ser puro sem ser purificado pela palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos no mundo hoje, olhe para mim aqui agora, não leia ainda a Bíblia, olhe para mim. Nós vivemos num contexto hoje, onde o pecado, ele já está como é que se fala a palavra? Descancarado, como é que fala? Escancarado. Hã? Escancarado. Fala aí no microfone aí, o que é? Escancarado. 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 Já está em dúvida, né? É. Não sei se é o. Então olha para mim aqui, é escancarado, Irene. Escancarado. O pecado está escancarado. Irmãos, nós estamos vivendo num contexto hoje que Sodoma e Gomorra ficaria tímida. Alguém sabe o que é Sodoma e Gomorra? Foi uma cidade que a impiedade dela foi tamanha que subiu até a Deus e Deus mandou fogo lá naquela cidade. Sodoma e Gomorra no nosso tempo hoje vai falar: nossa, vocês são bem liberais, vocês são bem para frente, né? Então é muito fácil se sujar, é muito fácil se contaminar. Irmãos, a internet foi uma ferramenta maravilhosa criada pelo homem, mas também a internet hoje é um veículo de maldição. Você sabia que jovens são aliciados via as redes sociais para irem para esses extremistas aí no Oriente Médio? Tudo pela internet. Então, querido, para você viver uma vida em pureza e santidade, só tem um jeito de você ser purificado, é pela palavra de Deus. Em João 15, a Bíblia fala assim: olha, que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Diz que nós somos os ramos. E Ele diz: vocês estão limpos. Vocês são limpos o quê? Pela minha palavra. Irmãos, posso falar uma coisa para você? Existem pecados talvez na sua vida que você talvez sofre por conta deles. Você diz: pastor, eu não queria fazer isso. Pastor, eu não queria cair nisso. Pastor, eu não consigo me libertar disso. Irmãos, não existe mágica para você se libertar disso. Você precisa decidir praticar a palavra. Você precisa decidir obedecer a palavra. E a palavra, ela vai limpar você. Aleluia. A palavra vai te limpar. Ela vai te purificar. O que diz na palavra? Salmos 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Querido, esse texto parece que ele fala somente para os jovens. Mas olhe para mim aqui. Deus quer só que os jovens andem em santidade e pureza? Hein? Deus quer só que os jovens tenham uma vida limpa e purificada? Não, Deus quer que o jovem, o adulto, o senhor de idade, Deus quer que toda a nossa casa ande em santidade e pureza.
Olha o que ele está falando. Você quer? Leia de novo o versículo. O que está escrito? Leia de novo. Salmo 119, 9. O que diz aí? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardar puro o seu caminho, a sua vida, os seus passos, suas decisões, suas escolhas. Como que eu posso guardar puro tudo isso? Observando segundo. Em outras palavras, se a palavra diz que aquilo ali é impuro, que aquilo ali não agrada a Deus, a minha decisão é não para aquilo. Irmãos, nós precisamos tomar a decisão em nome de Jesus de ser, se para viver em santidade e pureza nós vamos ter que ser radicais aos olhos dos outros, vamos ser radicais com o pecado. Vamos ser radicais com o pecado. Aquilo que você sabe que é contrário à palavra, que entristece o coração de Deus, querido, corta isso da sua vida. Pastor, mas poxa vida, mas pastor, não tem isso. Você sabe que isso está te arrastando para algo que não é bom. Corta isso da sua vida. Seja radical. Eu ainda não vi ninguém com coragem de dizer para mim: pastor, eu não tenho Facebook. Por quê? Porque o Facebook me faz pecar, porque eu fico olhando a vida dos outros e começo a ter inveja. Não, eu não sou invejoso não, pastor. Ninguém tem coragem. Não, pastor, eu não uso mais redes sociais por causa disso, porque não faz bem para mim. Às vezes as pessoas querem usar máscaras. Não, pastor, eu não uso isso aqui, porque você sabe, tem muita gente errada no mundo. Irmão, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: se o teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com ele? Não, pastor, eu vou virar pirata. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, para você virar pirata. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que te faz pecar, corta da sua vida. Tira da sua vida. Irmãos, é melhor você ser careta aos olhos dos outros e ir para o céu, do que você ser o popstar e queimar no fogo do inferno. É só observando a vida pela palavra, pela ótica da palavra, que você vai conseguir purificar a sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo, olha, o mundo está caminhando, queridos, para um tempo em que a pessoa que realmente decidir seguir a palavra de Deus vai se tornar um extraterrestre aos olhos dos outros. Ande em pureza, querido. E vou dizer até mais: às vezes tem coisas que você não está conseguindo se libertar sozinho. Busque ajuda. Procure saber em quem você vai buscar, mas busque ajuda. Não espere a situação piorar para você buscar ajuda. O que é mais fácil? Apagar um incêndio ou uma fogueira? É claro que é uma fogueira. Ah, mas o incêndio pode ser apagado. Com certeza. Mas no final, ele vai ter provocado muita destruição. Sabia que tem coisas na nossa vida que, se nós tivéssemos procurado ajuda antes, nós não teríamos sofrido tanto? Procure, abra o coração. Ah, mas eu já abri o coração e a pessoa me expôs, a pessoa me fez tanta coisa errada comigo. Olha, querido, nós vivemos no mundo e lidamos com pessoas que são falhas. Mas o fato de alguém ter falhado com você não significa que Deus falhou com você. E existem pessoas de Deus nessa terra. Amém, queridos? Por que é tão importante eu ter relacionamento com a palavra? Para obedecer a Deus. Irmãos, eu tinha até escrito isso aqui, que veio no meu coração enquanto eu escrevi essa mensagem. A maior expressão de amor e adoração é a obediência à palavra de Deus. Irmãos, não tem nada que expressa mais amor para Deus do que se obedeça a sua palavra. Não existe nenhuma expressão de adoração que supera a obediência à palavra de Deus. Nada supera, nada encanta, nada mexe mais com Deus do que ver um filho que tem prazer de obedecer a Ele.
Abra sua Bíblia. Salmo 119, versículo 33 ao 35. Querido, se você não entende quais são as leis de Deus, como que você poderá obedecê-las? Se você não entende o que Deus ele espera de você e Ele deseja para você, como que você vai obedecê-lo? Você precisa conhecer o coração do seu Pai. Irmãos, fala a verdade. Quando você conhece o seu pai, quando você se relaciona com alguém, a pessoa, só o jeito dela olhar já diz para você se você está certo ou está errado naquilo que você está fazendo. Irmão, você precisa conhecer a Deus. Você só vai conhecer a Deus através da palavra. Por isso que você não tem que ser guiado por ninguém. Você tem que ser guiado pela palavra. Por isso que eu prego aqui, que vocês têm que ter fome da palavra, para que se algum dia eu vier aqui e falar algo que está fora da palavra, você tenha amor suficiente para me chamar e dizer: pastor, eu te amo tanto que eu preciso dizer uma coisa para você. Isso que você falou, não tem nada a ver isso na palavra. Agora, o problema é você não buscar conhecer a Deus e alguém chegar para você e dizer assim: mas Deus não aprova isso, mas isso aqui não é certo. Mas espera aí, qual é a base que essa pessoa está tendo para falar isso para você? Agora, hoje em dia, por conta de você não ter entendimento, qualquer um pode fazer você fazer algo para Deus que na verdade Deus não pediu. Deu para pegar isso ou não? Presta atenção, não dorme não, pelo amor de Deus. Por que você tem que conhecer a palavra? Porque qualquer Zé Mané pode fazer você fazer algo para Deus que Deus não pediu. Que na verdade não é Deus que está falando, porque Deus fala pela palavra. Mas é essa pessoa com uma aparência espiritual que está dizendo para você: faça isso porque Deus quer. Tem um texto na Bíblia, eu não vou conseguir ver agora. Se alguém puder achar para mim, me ajuda. Quando Davi foi construir o templo, acha para mim isso aí. Nem que eu tenha que continuar pregando essa mensagem semana que vem, mas eu tenho que falar isso. Quando Davi foi construir o templo, ele chamou Natã. Natã, irmão, você sabe quem é Natã? Natã era o cara daquela época. Era o profeta de Deus, homem de Deus. Foi Natã que foi lá em Davi quando ele pecou e chegou para ele e falou assim: aí, rei, tudo bem? Tudo bem. Ô Natã, seja bem-vindo. Irmão, naquela época o profeta ele era uma autoridade suprema. Quando o profeta chegava no lugar, as pessoas já perguntavam: é de paz a sua vinda? Você está trazendo boas notícias ou más? E o Natã foi lá, virou para o Davi e falou assim: então aconteceu um problema aqui, rapaz. Pode falar. Então, tinha um cidadão rico com muitas ovelhas, rebanhos, e tinha um outro que só tinha uma ovelha, que ele cuidava como se fosse uma filha, que ele dormia até do lado dela. Vindo algumas pessoas visitar esse homem rico, ao invés ele querendo dar banquete para essas pessoas, ao invés dele pegar de uma das suas inúmeras ovelhas, ele foi lá e arrancou das mãos daquele único homem a única ovelha que ele tinha, e matou e serviu para os convidados. O Davi, irmãos, ele ficou tão furioso, é que assim, eu acho que os irmãos colocaram esse púlpito aqui para eu parar de ficar batendo, amém, queridos? Porque nós tínhamos um púlpito de mármore que um dia, meio empolgado na palavra, quem estava presente nesse dia maravilhoso, eu falei: e Deus é contigo, pau, quebrou tudo. Aí aqueles irmãos assim, aqueles irmãos assim que quer espiritualizar tudo, já olharam e falaram assim: o pastor está cheio do poder. Não é poder não, é a mão pesada, infelizmente. Eu que errei. Aí eles colocaram um mármore desse tamanho no púlpito assim. Então assim, a Bíblia diz que quando o Natã falou isso, o Davi bateu assim. Essa expressão que eu creio que aconteceu, porque o Davi interrompeu e falou assim: esse homem é digno de morte. Aí o Natã chegou e falou assim: esse homem é você. Porque você poderia ter qualquer mulher, mas você quis pegar a única mulher de Urias.
Mas é do templo que eu estou falando. Não é essa do Natan, é do templo. 1 Crônicas 17, cadê? Pastor, tem 1 Crônica na minha Bíblia? Tem. É que você não anda mexendo muito aí, né? Então, na Crônicas tem na minha Bíblia? Tem. Você acredita que tem? Crônica? O que é isso? Vai lá. Depois de Samuel, depois de Reis. 1 Crônicas 17. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Isso mesmo. Obrigado aos universitários, né, irmãos? 1 Crônicas 17. Eu não vou ler tudo não, só vou ler uma parte. E eu vou parar por aqui já nessa mensagem. Amém? Tá bom demais, em nome de Jesus. Semana que vem é que dia do mês? Já é o pastor Jorge? Não, né? Então dá para mim terminar semana que vem. 1 Crônicas 17 diz assim. Quem achou, diga amém. Você vai ler, né, bem? Amém, pode ler. Esqueci da benção aqui. 17, versículo 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás a casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todo Israel falei, acaso, alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Vamos parar aí. Para aí. Entende. Olha para mim. Entende o que aconteceu. O Davi era rei. E o Natã era profeta daquele reino. E o Davi então chega para o Natã e fala assim: Natã, eu estava observando. Eu moro num palácio, cara. E a arca da aliança, porque a arca da aliança na velha aliança representava a presença de Deus. Aonde a arca ia, a presença de Deus ia junto. E aí o Davi, ele chega e fala assim para o Natã: Rapaz, eu estava observando, eu moro num palácio e a arca de Deus fica numa tenda simples. Na NVI diz assim: numa simples tenda. Você sabe uma coisa, Natã? Eu resolvi que eu vou construir um templo para colocar a arca dentro. O que o Natã disse para ele? Você acabou de ler, pelo amor de Deus, Jesus do céu. O tic-teco se encontra aí agora, vamos lá. O que o Natã disse para ele? Faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. O profeta. Quem não gosta de ouvir um negócio desse, hein? Você chega assim e fala: Pastor, estou pensando em fazer um negócio aí. Estou pensando em fazer isso, patatá, patati, patatá, lá. Aí eu viro para você e falo assim: faça tudo o que está no seu coração, porque Deus é contigo. O que você faz? Aleluia! Oh glória! O profeta falou, está falado. O que aconteceu depois disso? Deus chegou para o Natã e falou para ele assim: vai lá e volta e fala para o Davi o seguinte: quem mandou ele construir alguma coisa para mim? Testar esse altar aqui. Oh glória a Deus, irmão, isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Quem mandou você construir alguma coisa para mim? Alguma vez eu pedi para alguém construir alguma coisa? Irmãos, agora eu pergunto para você: Natã era profeta de Deus?
Natan era homem de Deus? Sim. Mas ele era homem. Irmão, você confiar o destino na sua vida na palavra de uma pessoa é muito arriscado. Você sabe o que o Natan tinha que falar para o Davi? Sabe o que o Natan tinha que falar com o Davi? O Natan tinha que virar para o Davi e dizer assim: você já falou com Deus? Você já falou para a pessoa que você está dizendo que quer fazer algo? Irmãos, tem muitas coisas que nós fazemos que Deus nunca pediu. E você diz que está fazendo para Deus, mas se você perguntar para ele, vai dizer: não, não precisa não. Não, Deus, eu quero fazer. Deus, não, mas não precisa. Irmãos, nada do que você faça vai mudar o fato daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Nada do que você faça vai mudar o fato de que Deus te ama. Você é amado pelo Pai. Você não tem que ficar preocupado em fazer algo para Deus. Você tem que se preocupar em fazer o que Deus está mandando. Só que esse é o contexto. O profeta disse: vai e faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Naquela mesma noite Deus aparece para Natan e fala: rapaz, vai lá e corrige o que você falou, porque você falou na carne, você não falou, não fui eu que falei através de você, foi você que falou através de mim. Tem muita gente, irmão, que ao invés de ser usado por Deus, está querendo usar a Deus. Isso é muito sério, isso aqui, querido. Isso aqui me dá temor. Não dá temor em você? Isso não dá temor em você, irmão? Isso dá temor em mim para ficar falando as coisas para os outros. Aí eu falo da minha alma, eu falo, né? Eu falo do meu coração, mas Deus não falou e eu estou falando. Irmão, você tem que vigiar com aquilo que você fala para as pessoas, porque as pessoas às vezes acabam confiando em você, e dependendo do que você fala para elas, isso pode causar sérios problemas na vida delas. Eu já vi gente que casou só porque o pastor abençoou. É mentira isso que eu estou falando aqui? Será que isso acontece? Não, o pastor é um homem de Deus. O pastor é um homem de oração. Mas eu creio que o maior... Sabe, irmãos, posso falar a verdade para você? Eu creio que o maior líder é aquele que te ensina a depender de Deus, a ter intimidade com Deus, a aprender a falar com Deus. Eu não estou dizendo que Deus não usa a pessoa. Natan não foi usado por Deus para denunciar o pecado de Davi? O Davi fez escondido, mas como é que o Natan soube? Natan tinha intimidade com Deus, Deus revelou para ele. Mas por que agora ele errou? Porque, querido, eu sempre vou errar quando eu faço algo sem consultar a Deus antes. Deus falou para o Natan: vai lá e volta. Mas sabe qual é a certeza que eu tenho que Natan era homem de Deus? Hein? Sabe qual é a certeza que eu tenho que Natan era homem de Deus? Que ele teve coragem de voltar. Hein? Ah, Jesus, eu não vou voltar lá e falar com a pessoa não, que não, vai, volta lá. Ah, não, o que ela vai pensar de mim? Natan mostrou que ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar, ele estava preocupado em obedecer a Deus. E ele volta lá, imagina ele voltando para o Davi: Davi, deixa eu falar uma coisa para o senhor, aquilo que eu falei não tem nada a ver. Eu estava numa carne danada, num filé mignon, no alho. Eu falei tudo pela carne aquilo ali. Deus foi lá e fez assim, meu: ô, bonitão, quem falou para ele fazer? Você agora é meu porta-voz? Deus mandou dizer para você, ele pediu para você fazer isso? Nós temos que obedecer a Deus, por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra e relacionamento com a palavra. Porque tem gente que tem conhecimento, mas conhecimento sem relacionamento é conhecer e não obedecer. Não adianta só você saber o que é o certo, se você não decidir fazer o que é o certo. Pegou ou não? É saber o que é o certo, e o certo é a vontade dele.
e decidir fazer o que é certo. Para terminar, nós vamos orar. Salmo 119, 33 ao 35. Pode ler já? Pode ler. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguireis até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Lê de novo. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Deus não está interessado apenas que você conheça a vontade dEle, que você apenas conheça o que Ele tem para você, mas Ele quer que você deseje e faça, que conheça e obedeça. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã em nome de Jesus. E a decisão que você precisa tomar é de obedecer à vontade de Deus. Amém, queridos? É de decidir obedecer a Deus, custe o que custar. Talvez quando você decidir obedecer a Deus, pessoas vão sair da sua vida. Amém? Pode levar para mim aqui, por favor? Eu não consegui salvar aqui. Salva para mim, por favor, na tela, aquela lá. Você precisa tomar a decisão de obedecer a Deus. Sabe, querido, em nome de Jesus, eu acredito que todos que estão aqui, de alguma forma, já têm um pouquinho de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Você já consegue distinguir algumas coisas na sua vida. Sabe, eu queria dizer para você nessa manhã que Deus nunca vai cobrar de você além do que você sabe. Presta atenção aqui, presta atenção nisso. Deus nunca vai exigir de você além do entendimento e conhecimento que você tem da palavra. Na verdade, a medida pela qual Deus vai te medir é pelo tanto de palavra que você já recebeu. É o tanto de entendimento que você já tem. Aquilo que você já sabe, você precisa dar uma resposta a Deus em relação a isso. Eu não conheço muito a palavra, pastor. Mas e o que você conhece? Você está sendo obediente? E o que você... Tudo bem, eu não conheço muito, pastor. Tudo bem, mas o que você já conhece? Você tem decidido obedecer e ser fiel a Deus? Eu queria que nós pudéssemos por um momento refletir um pouco sobre a nossa vida. Você pode curvar sua cabeça, aí sentadinho mesmo. Você pode falar com Jesus, do seu jeitinho falar com Jesus. Tem algumas coisas na sua vida que você sabe que já passou da hora de você alinhar. Talvez tenha algumas coisas que, por mais que você conheça a palavra, você tem encontrado dificuldade. Peça ajuda a Deus. Não tenha vergonha de pedir ajuda a pessoas também. Deus também usa pessoas. Não é errado buscar ajuda em pessoas. Errado é depender de pessoas. Nós temos que depender de Deus e aproveitar as pessoas de Deus que Ele coloca no nosso caminho. Fale com Deus agora, em nome de Jesus, querido. Sabe, não é para mim que você está falando, não. Cada um tem a sua vida com Deus. Fale com Deus, em nome de Jesus. Abra o seu coração para Ele agora. Jesus, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero te servir, eu quero ser fiel, eu quero ser leal a Ti.
Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero ser alguém fiel, eu quero ser encontrado como fiel à tua palavra. Vai falando com Deus. Meu coração é teu, Jesus, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Senhor, somente teu. Meu coração, meu coração é teu, Senhor, é teu, Senhor, somente teu, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Senhor, somente teu. Tu encheste os meus lábios com teu louvor, e o meu coração com teu amor. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, adorar. Em minha boca um novo cântico surgiu. Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu.